Apocalipse 12, estamos aqui já passando da metade, né, do que a gente conversou, caminhando agora para a segunda parte final aí do livro de Apocalipse. Minha mãe, muito obrigado pelo seu apoio aí, tá? Então essa transição de Apocalipse 11 para 12 é um momento interessante e rico para a gente perceber, porque a gente sai de uma história humana e a gente entra num conflito cósmico. Mas como assim? Veja só, vamos interpretar aqui que a gente estava falando ontem de testemunhas, lembram-se? Que alguns dizem que é Moisés e Elias, inclusive ali no capítulo 11, tem algumas passagens que falam homens. É porque naquela época, falar de mulher, a mulher na verdade naquela época escrita, testemunhos eram testemunhos masculinos, então tinha essa questão de interpretar as testemunhas como sendo igreja, mas também tendo ali aquela vinculação com homens. Então é nesse sentido, eles sofreram aquele período lá de 1260 dias, depois ali parecia que eles estavam mortos, 3 dias e meio, e aí o pessoal estava comemorando, né? O mundo estava comemorando isso, mas Deus vem e ressuscita esse pessoal, e daí a alegria desse pessoal que gosta de fazer coisa errada é pouca e é breve, né? Então nesse sentido não é a alegria plena que Deus nos coloca. Então ali a gente tinha as testemunhas, as duas testemunhas, e agora a gente tem a mulher. Então no capítulo 11, a igreja é vista então nessa questão de testemunhas na sua função profética, na sua função ali pública. Ela confronta o mundo, prega o arrependimento, sofre oposição direta, sofre bastante. Nós somos então essa igreja, a igreja militante, que atua na história e também que vai fazer o confronto com o mundo. Nesse sentido, o que acontece, ela inclusive estava vestida, como nós vimos ali, de pano de saco, quer dizer, com humildade, clamando ali para as pessoas mudarem, mas estava complicada aquela situação. Hoje, no capítulo 12, o que a gente vê é que a igreja ela tem uma dimensão espiritual e eterna, cósmica. Aqui o foco, então, não é o que ela faz para o mundo, o que ela tenta melhorar para o mundo para tentar demonstrar ali a salvação, mas a relação com o Messias e a sua proteção divina quando ela vai para o deserto. Então a mulher aqui está representando a igreja. Tá bom? Então veja que essa figuração, essa interpretação figurativa de João é interessante, e percebendo dessa maneira você consegue compreender aí a caminhada, né? Porque ele ainda está naquele êxtase, né? Que a gente está aqui, aquela situação que é real, né? A gente não consegue perceber tanto quanto seja realista, mas ele está demonstrando para a gente que é sinal dos tempos para a gente poder perceber isso. Então o que acontece? Essa visão que eu falei para vocês do capítulo 11 e capítulo 12, isso quer dizer o seguinte, que a nossa missão, que é integral no mundo, a missão integral do cristão, ela envolve tanto o confronto com as injustiças do mundo, que quando nós somos testemunhas, aqui no caso do capítulo 11, quanto também com a dependência total do sustento de Deus na nossa intimidade, quando essa mulher segue para o deserto. E a vitória, olha só que interessante, mas a 7ª trombeta, ela já não foi ali tocada, né? Aquela coisa, por que a gente está nessa luta? Veja só, a 7ª trombeta, ela é o ponto de virada. Ela anuncia que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Então, o desfecho da história já está decidido. Quando a gente ora aqui, veja só, a gente não está orando para ganhar uma guerra, para tentar, né? Não, Deus, vai lá, você já está aplicando na terra o decreto da 7ª trombeta. O capítulo 12, então, que a gente está lendo aqui, né? Ele explica porque o inimigo ainda luta com tanta fúria. Ele sabe que a trombeta já soou e o tempo dele, Zé fini, o tempo dele já passou, está curto demais. Então, nesse sentido, o que acontece é o seguinte, o período de opressão daqueles 1260 dias, depois você vai entender que eu fiz aquela vinculação ali com aqueles números, porque se você pensar bem, né, pelo calendário gregoriano, o mês tem 30 dias, então, se você pensar bem, isso dá 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. Guarde isso com você para a gente conversar depois um pouquinho sobre isso. Então veja só, a mulher não está sofrendo dores de morte, ela está sofrendo dores de parto. Algo novo e glorioso está sendo gerado, sabe através de quem? Através da fidelidade dos santos. Então você tem aí um apanhado geral. Agora nós vamos entrar no capítulo 12 para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Bom, a batalha cósmica, é isso que nós estamos dizendo aqui, batalha cósmica entre bem e o mal. Surge um dragão aí no meio da história. E como que a gente começa, né? A narrativa então vai dizer, 2 sinais no céu ocorrem.
A mulher que está revestida de sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas, que podem representar aqui as 12 tribos, né? Ela está grávida e grita com as dores de parto. Ela representa então o povo de Deus, o Israel de Deus, a igreja, e também é de onde nasce o Messias. Já o dragão vermelho é um enorme dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Vocês lembram que eu falei para vocês que na simbologia bíblica o 7 é visto como uma perfeição? Então, olha só esse dragão, o que ele está querendo fazer? Também tem 7 cabeças e pior, ele tem 10 chifres, que na visão bíblica, né, na visão, vamos dizer assim, teológica, esse 10 quer dizer que seja a perfeição humana, da questão humana. Então, olha só que interessante. O 7 na Bíblia representa a perfeição, a totalidade e o descanso de Deus. Só que no dragão, ele está representando, sabe o quê? A plenitude. Mas plenitude do quê? A plenitude do mal. E a gente vai ver depois ali no capítulo 13 que além desse dragão, que é uma coisa horrível, né? 7 cabeças, 10 chifres. Ali a gente vai ver também a besta, que vai aparecer ali também, mas com essas mesmas características. Então, 7 cabeças, o que quer dizer? 7 cabeças, aqui na simbologia, significa o seguinte, uma inteligência plena para fazer o mal. Sabe aquela pessoa que tem muita inteligência, tá? Nossa, é um cara muito esperto, uma pessoa muito legal, uma pessoa muito, digamos assim, inteligente, mas ela usa toda essa sabedoria para fazer coisa errada. Então essa sabedoria aqui desse dragão, ele na verdade é uma sabedoria que é astuta e vasta, só que é a totalidade do pensamento voltado para a rebelião. E as 7 coroas que ele tem na cabeça também, né? E isso também indica uma usurpação da soberania. O dragão, né, o diabo, Satanás, como você quer que eu conceba, ele reivindica para si o domínio sobre os reinos do mundo, tentando se passar pelo rei dos reis antes da hora. É isso que ele está querendo dizer. E os 10 chifres significa então a totalidade humana, como eu já falei para vocês, e nesse caso aqui, se você olhar lá em Daniel 7, representa a força, o poderio militar, o poderio político. Então, nesse sentido, o que acontece é o seguinte, enquanto o 7 do dragão, né, foca na sua pretensão espiritual, pretensão espiritual e divina, o 10 foca na capacidade de influenciar as estruturas de poder na Terra para perseguir a descendência da mulher. A maior curiosidade aqui é o seguinte, que a gente já viu lá em Apocalipse 5 que o cordeiro tem quantos chifres? Tem 7 chifres e tem 7 olhos. Vai demonstrar ali a plenitude do poder e a plenitude da visão, do espírito. Já o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, esse dragão, ele é, na verdade, sabe o quê? Um farsante. Ele se veste com os números, abre aspas, da perfeição, fecha aspas, para intimidar. E, no entanto, enquanto as coroas de Cristo são legítimas, são eternas, as coroas do dragão, elas são o quê? Um desespero, uma tentativa de manter o domínio que a 7ª trombeta já declarou, já foi tocada, já declarou que ele está perdido, ele está indo para o brejo. De qualquer maneira, depois a mulher, ali nos versículos 5 e 6, a mulher dá à luz um filho que vai governar todas as nações com cetro de ferro, quer dizer que isso é uma referência clara a Jesus Cristo. O menino, ele é arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher foge para o deserto. Vocês viram que o dragão estava esperando ali para acabar com o filho que nascesse, mas aí ele é arrebatado aos céus e a mulher foge para o deserto, onde Deus lhe preparou um lugar ali, né, que a gente vai ver, de refúgio e sustento por quantos dias? 1260 dias, guarde isso. De qualquer maneira, a gente vai ver que ocorre ali uma batalha no céu, Miguel e seus anjos lutam contra o dragão é derrotado, é expulso do céu para a terra, e aí nós vamos interpretar isso. Uma voz no céu proclama a vitória pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho dos fiéis, mas alerta, ai, não é aí, tá? É ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. O que isso representa? Uma perseguição na terra. O dragão, quando ele é lançado na terra, ele passa a perseguir a mulher. E aí a gente já sabe, perseguir a igreja no caso. Então a mulher recebe 2 asas de águia para voar para o deserto, e o dragão tenta afogá-la com a água de um rio, mas a terra ajuda a mulher abrindo a boca e engolindo o rio. Bom, vocês viram também que a irmã Adeir leu também sobre aquela questão, né, que a irmã Hilda fala uma coisa parecida, né? Tempo e fora de tempo. Mas aqui no caso, que eu falei ontem, eu não consegui, eu falei, nossa, mas eu li aqui em algum lugar, mas não está. É que na verdade
verdade eu tinha lido de hoje o capítulo e aí me confundi para falar para vocês sobre essa questão de tempo, tempos e meio tempo. Pensa comigo, ó. Tempo seria o número 1, certo? Tempos seriam 2. 1 mais 2 seriam 3. E meio tempo seria meio, 3,5, 3 anos e meio, que também vai dar aqueles 1.260 dias que nós falamos, 42 meses, e é esse tempo, né, que as coisas estão caminhando para que tenha essa menção, essa visão que a gente tem ali muitas vezes informado, ali a questão de Daniel e Apocalipse, que conecta esses eventos, que referem-se ao mesmo intervalo de tempo, mas que estão sobre perspectivas diferentes. Então a gente já analisou essa questão do tempo, né, do período, que tem essa vinculação, por quê? Porque o 3,5, ou né, o 1.260 dias, ou 42 meses, que representa 3,5, é a metade de 7, que é a perfeição. O que está acontecendo aqui? Veja só, o tempo, no caso do capítulo 11, que nós lemos ontem, é usado para descrever a forma de a gente preservar a verdade, mesmo em meio à opressão. Olha só que interessante, parece até jesuicidência, né? A gente falando ali de preservar a nossa verdade, se fortalecer, como a gente está orando aqui de manhã hoje também. Veja só, a cidade santa é pisoteada, a gente vai ver ali aquela questão de que os gentios pisoteiam o átrio exterior e a cidade por 42 meses. Isso o que representa, né? Não é uma questão restrita, é uma questão simbólica, representa um período de domínio das forças contrárias de Deus sobre a estrutura visível da igreja ou de Jerusalém. As duas testemunhas também profetizam por esses 1.260 dias vestidas de pano de saco, estão querendo ali testemunhar a fidelidade da igreja, a palavra de Deus, e mesmo sob perseguição mantém ali a sua autoridade espiritual. Já no capítulo 12 aqui que nós estamos lendo, o foco então muda dessa preservação da verdade em meio à opressão para a proteção de Deus no cosmos. Olha só, o refúgio da mulher, após o arrebatamento do filho, né, que é o Senhor Salvador Jesus Cristo, a mulher foge para o deserto e o texto diz que ela é alimentada por esse período também, 1.260 dias, e que é preservada por tempos e meio tempo para confirmar esse período aí. O deserto na teologia bíblica é um lugar de provação, mas também de cuidado divino, de revelação. Enquanto o dragão ali ele está atuando na terra, o que acontece? Deus está provendo o sustento espiritual, né, para os seus filhos. E aí nesse sentido a gente consegue compreender depois essa questão do filho varão tal. O filho foi, o primeiro descendente foi arrebatado para os céus, depois ficaram os descendentes. Quem são os descendentes? Os irmãos de Jesus, irmãos por adoção, eu, você, nós. Somos todos aqueles, né, que continuam ali a obra de Cristo na terra, enfrentando a fúria do dragão que, não mais podendo atingir a cabeça, o Cristo, ataca o seu corpo, que é a igreja. Olha só que interessante. Então, o contexto da batalha na terra, vamos lá. O mal, ele não está com armas físicas, mas com as armas mencionadas no capítulo 11, essa questão toda, né, de opressão que a gente está vivendo e tal. Ele vai combater isso de que maneira? Ali no versículo 11, com o sangue do Cordeiro. A base da nossa vitória é a justificação em Cristo Jesus. Depois, a palavra do testemunho, proclamar o evangelho e a vida vivida com fidelidade. Isso é muito importante. E também o desprendimento da própria vida. Não amaram as suas vidas a ponto de encolher-se diante da morte. Para quem atua aqui na oração, né? Quem que são esses descendentes? Somos nós que atuamos aqui como fiéis, aqui dia a dia, está batalhando, que a gente se levanta para resistir às investidas do mal, que não cessam e que vêm, né, firmes, fortes aqui para tentar desanimar a gente, mas elas são vencidas através da oração e através da obediência. Então, assim, nós aqui, que somos os descendentes, aqui no caso, que está falando aqui no capítulo 12, nós não somos apenas espectadores, né, sentados ali no banco, como se fosse num cinema, comendo pipoca, tomando ali um refrigerante, uma água com gás, alguma coisa assim, e só olhando, esperando os eventos passar. Não, nós somos agentes de Deus e nós precisamos compreender isso e promover a paz enquanto a gente aguarda a consumação do reino. Os descendentes da mulher somos nós, a igreja militante, que permanece no mundo guardando os mandamentos e testemunhando que Jesus é o Senhor. Mesmo que o dragão tente nos desviar pelo medo ou pela sedução ética. Ainda que a gente viva um período de resistência,
contra a fúria do inimigo, a gente sabe de uma coisa, a vitória de Jesus, mas também que o tempo que esse tinhoso, né, que esse tição tem, ele é curto, está com os dias contados. Então, nesse sentido, você pode se alegrar com Deus, porque realmente ele venceu. E tudo isso está acontecendo nessa visão aí do nosso apóstolo João. A irmã Suzana está confirmando isso, que bom, agradeço. E a gente precisa compreender então que mesmo com atos de opressão, situações difíceis, complicadas na nossa vida, não sei qual que você está vivendo, Deus está agindo nesse negócio. A vitória já está definida, já está confirmada. Não tem como é que é, um outro final, né? Tipo assim, quem matou o Dante Reutemann? Não sei, né? Mas aí eu já sei aqui quem venceu a morte, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então que o Senhor Deus nos abençoe e nos fortaleça nesse momento e agora.